Uma reviravolta inesperada, uma decisão e um destino fatal. Estrelas que pareciam invencíveis encontraram seu fim em estradas traiçoeiras. Janie Dean, Janie Mansfield, Paul Walker, Bessie Smith e Grace Kelly viram suas vidas se apagarem em instantes que ainda causam arrepios. Mas, o que realmente aconteceu nesses momentos cruciais? Alguns falam de maldições, outros, de erros fatais. Você se atreve a descobrir os segredos mais inquietantes? Por trás dessas mortes que ainda hoje estremecem o mundo, uma coisa é certa. Depois de ver isso, você nunca mais olhará para uma estrada da mesma maneira. O Little Bastard de Janie Dean foi, realmente, uma maldição? 30 de setembro de 1900. 55 parecia um dia qualquer para Janie Dean, mas ninguém imaginava que este seria sua última viagem. Aos 24 anos, o ator havia alcançado uma fama que poucos conseguiam tão cedo. Seus papéis em filmes como Vidas Amargas e Juventude Transviada o consolidavam como uma das promessas mais brilhantes de Hollywood. No entanto, Dean escondia uma paixão que acabaria por levá-lo à tragédia. O automobilismo. Desde que comprou um Porsche 550 Spider, ao qual apelidou de Little Bastard, tudo parecia um presságio sombrio que o conduziria à morte. Era um dia ensolarado na Califórnia. Decano estava animado por uma próxima corrida em Salinas. Para ganhar confiança com seu Porsche recém-adquirido, decidiu dirigi-lo pela rota S466. Em vez de removê-lo, seu mecânico, Rudy Buderich, o acompanhava, enquanto outros amigos seguiam em veículos separados. Tudo estava indo conforme o planejado, até que por volta das 5 da tarde, o destino lhes pregou uma peça. Em um cruzamento a oeste de Bakersfield, apareceu outro carro no horizonte. Tratava-se de um Ford Tudor modelo 1950, conduzido por Donald Turnup, um jovem de 23 anos, que não esperava se deparar com um Porsche a toda velocidade. Turnup virou à esquerda no cruzamento, bem no caminho de Dean. Naquele instante, os segundos pareceram se tornar eternos. Dean, consciente do perigo, tentou desviar do impacto acelerando, mas foi tarde demais. A colisão foi inevitável e brutal. O Porsche 550 Spider saiu voando pelos ares, dando várias voltas antes de aterrissar destruído ao lado da estrada. O corpo de Dean ficou preso entre os destroços metálicos do veículo, com o pé esquerdo esmagado entre os pedais. Tarek, que foi expulso do carro, sofreu múltiplas fraturas, mas conseguiu sobreviver. Por outro lado, Dean foi encontrado inconsciente, com ferimentos tão graves que os serviços de emergência não puderam salvá-lo. Às 18h20 no Paso Robles War Memorial Hospital, Janie Dean foi declarado morto. A notícia de sua queda percorreu o mundo com uma rapidez que raramente se via naquela época. As manchetes dos jornais lamentavam a perda de uma estrela jovem e promissora. Mas o acidente não deixou apenas uma onda de tristeza, também trouxe consigo uma série de rumores e teorias que até hoje continuam alimentando o mito de Dean. Muitos começaram a falar sobre uma suposta maldição, associada ao Little Bastard. Dizia-se que o carro carregava consigo uma energia sombria que causava desgraças a todos que cruzavam seu caminho. O Porsche, após o acidente, foi vendido em peças e vários de seus novos proprietários também sofreram acidentes estranhos. O diretor da Ford, Donald Turnup, foi absolvido de qualquer culpa na investigação posterior, mas nunca conseguiu superar o ocorrido. Ele viveu o resto de sua vida com o peso de ter estado envolvido na morte de uma lenda, Dean. Em vez disso, ele se tornou um símbolo eterno de rebeldia e tragédia, uma estrela cadente cuja passagem pela Terra foi tão breve quanto inesquecível. Os fãs criaram uma espécie de culto em torno de sua imagem. As cenas de seus filmes adquiriram um novo significado, especialmente Juventude Transviada, que estreou apenas semana após sua morte. A figura de Dean se transformou no arquétipo do jovem incompreendido, uma alma livre e presa pelas circunstâncias do destino. Ao longo dos anos, o mito da maldição do Little Bastard foi crescendo. Alguns asseguram que peças do carro estiveram envolvidas em outros acidentes fatais. Outros afirmam que o automóvel desapareceu misteriosamente enquanto era transportado para uma exposição.
Esses relatos, embora difíceis de comprovar, alimentaram a fascinação por Dee em seu trágico fim. No entanto, além dos rumores, o que permanece é o legado de um ator que soube capturar as emoções humanas com uma intensidade raramente vista na tela. James Dean não apenas representou uma geração, ele encarnava o espírito daqueles que sonham com mais, que desafiavam os limites e que, em sua busca por grandeza, às vezes encontram um desfecho fatal. O acidente de Dean também gerou um impacto na indústria do cinema e na conscientização sobre a segurança nas estradas. Muitos começaram a tomar mais precauções ao dirigir e foram promovidas campanhas para evitar o excesso de velocidade. Mas, no final, a imagem mais poderosa que permanece é a daquele jovem ao volante, com o olhar fixo no horizonte, perseguindo seus sonhos até o último segundo. Era, realmente, uma maldição? O que acompanhava o Little Bastard? Ou, simplesmente, o resultado de uma série de decisões fatais? Essa pergunta, como tantas outras em torno da vida e morte de Dean, talvez nunca tenha uma resposta clara. Mas o que é certo é que, na memória coletiva, Jane Dean sempre será o símbolo de uma vida vivida ao limite, uma estrela que se apagou cedo demais. A noite de neblina que sepultou o destino de Jane Mansfield. O mito do Little Bastard de Jane Dean ficou gravado na memória coletiva, mas não foi o único acidente trágico que abalou o mundo do espetáculo. Jane Mansfield, uma das figuras mais icônicas da era dourada de Hollywood, encontraria seu destino em uma estrada desolada durante uma madrugada fatídica. E o que aconteceu depois alimentou, durante décadas, lendas tão arrepiantes quanto fascinantes. Jane Mansfield, conhecida por sua figura deslumbrante e sua presença avassaladora, foi uma das primeiras estrelas a capturar a atenção com sua ousadia e carisma. No entanto, em 1967, sua carreira estava em declínio. Ela já não era a estrela que encabeçava cartazes, mas fazia turnês exaustivas em clubes noturnos. Apesar disso, mantinha seu espírito lutador. Na noite de 28 de junho, após uma apresentação em Biloxi, Mississippi, ela iniciou uma longa viagem para Nova Orleans, onde tinha uma aparição na televisão programada. Era depois da meia-noite quando Jane entrou em seu Buick Electra 225 preto. Junto com ela viajavam seu namorado Sam Brody, o motorista Rainiero Harrison, e no banco de trás, seus 3 filhos pequenos, profundamente adormecidos. Também levavam consigo um dos 4 chihuahuas que Mansfield adorava. A estrada era longa, sinuosa, e se estendia paralela à costa, coberta por uma densa névoa. Nenhum dos ocupantes do carro sabia que o perigo espreitava em cada curva. A névoa não era natural. Um caminhão de 18 rodas, que circulava lentamente à frente deles, estava pulverizando inseticida para mosquitos, que se misturou com o ar úmido, criando uma cortina cegante. A visibilidade era praticamente nula. O Buick, que viajava em alta velocidade, não teve chance de parar. De repente, colidiram brutalmente contra a traseira do caminhão. O impacto foi devastador. O teto do carro foi completamente arrancado e a parte dianteira do veículo se transformou em um amontoado de metal retorcido. A cena que se seguiu foi aterrorizante. Jane, junto com os 2 homens no banco da frente, morreu instantaneamente. Seu corpo foi arremessado para a beira da estrada, enquanto os chihuahuas latiam freneticamente entre os destroços. As crianças no banco de trás, por um milagre do destino, saíram ilesas. Os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas já era tarde demais para os adultos. No entanto, foi a partir desse momento que surgiram as lendas que cercaram o trágico fim de Mansfield. Os rumores sobre sua morte dispararam quando foram publicadas imagens do local do acidente. Uma das fotografias mostrava uma massa de cabelo loiro, pendurada no para-brisa destruído. A interpretação foi imediata. Jane Mansfield foi decapitada. Os meios de comunicação, ávidos por sensacionalismo, reforçaram essa versão. E a história da decapitação se tornou um mito que perdura até hoje. No entanto, o legista encarregado da autópsia desmentiu essa afirmação. Embora Jane tenha sofrido um traumatismo severo na cabeça, seu crânio permaneceu intacto. Apesar da explicação oficial, o relato da decapitação
se tornou parte do folclore popular. Alguns atribuíram isso a uma maldição relacionada com as associações de Jane com o fundador da Igreja de Satã, Anton LaVey, que supostamente havia lançado uma profecia fatal contra ela. Essa conexão macabra foi explorada por documentários e livros que adicionaram uma aura sobrenatural à sua morte. No entanto, a tragédia também teve consequências concretas em matéria de segurança viária. As autoridades ficaram alarmadas com a gravidade do acidente e as condições em que ocorreu. A investigação concluiu que uma das razões pelas quais o carro ficou tão danificado foi a falta de uma estrutura nos caminhões que impedisse que veículos menores deslizassem por baixo deles durante uma colisão. Como resultado, foi introduzida uma nova medida de segurança, as chamadas barras Mansfield. Essas barras metálicas foram projetadas para evitar que outro carro sofra um impacto tão destrutivo quanto o que matou Jane. No entanto, o legado de Mansfield não se limita a essas medidas de segurança. Sua vida, cheia de sucessos e controvérsias, deixou uma marca indelével na cultura popular. Jane foi muito mais do que uma imagem provocativa. Ela foi uma mulher que soube jogar com as expectativas do público, construir seu próprio mito e, lamentavelmente, sucumbir a um destino tão trágico quanto fascinante. Aqueles que a conheceram afirmam que ela tinha um pressentimento sombrio sobre seu fim. Talvez eu seja a próxima. Ela havia dito anos antes, após a morte de Marilyn Monroe, com quem a mídia a comparava constantemente. Essas palavras, agora carregadas de significado, ressoam como uma premonição cumprida. O que realmente vendeu o destino de Jane naquela noite? A névoa tóxica? A velocidade? Ou simplesmente o acaso implacável? O que é certo é que, até hoje, seu nome continua sendo sinônimo de mistério, glamour e tragédia. Uma estrela cujo brilho se extinguiu cedo demais em uma estrada escura no sul dos Estados Unidos. A velocidade e o fogo que apagaram a vida de Paul Walker. O destino sempre se apresenta sem avisar. Assim como aconteceu com Jane Mansfield, outra tragédia, muitos anos depois, abalaria Hollywood. Desta vez, o nome que percorreria as manchetes seria o de Paul Walker, a estrela indiscutível da saga Velozes e Furiosos. Um ator que, ironicamente, morreria da mesma forma que seu personagem vivia no limite, em um trágico acidente automobilístico. Era 30 de novembro de 2013. Paul Walker desfrutava de uma tarde tranquila com sua filha Mido e sua mãe. Conversavam sobre os planos para decorar a árvore de Natal quando Paul lembrou de um evento beneficente que sua fundação, Reach Out Worldwide, havia organizado em Santa Clarita, Califórnia. Sem saber que seria sua última despedida, saiu apressado para o evento. Lá, ele se reuniu com amigos, colega e seu sócio e amigo próximo, Roger Rodas, um ex-piloto de corridas e dono de uma oficina especializada em automóveis de alto desempenho. Após várias horas no evento, Paul e Roger decidiram dar uma volta em um Porsche Carrera GT modelo 2005, um carro esportivo conhecido por sua potência, mas também por sua dificuldade de manuseio. O motor rugiu quando Roger, que estava ao volante, acelerou, enquanto Paul se acomodava no assento do passageiro. Ninguém imaginava que aqueles segundos marcariam o início de uma tragédia. O carro saiu em alta velocidade por uma estrada em uma zona industrial. Testemunhas afirmaram tê-lo visto se deslocar a mais de 100 milhas por hora. Tudo parecia controlado. Até que, em um instante fatal, Roger perdeu o controle do veículo. O Porsche desviou, bateu em um meio-fio, colidiu com um poste de luz e depois chocou-se contra uma árvore. A sequência foi catastrófica. Apenas alguns segundos após o impacto, o automóvel explodiu em chamas, prendendo ambos os homens dentro. As chamas se ergueram rapidamente, envolvendo o veículo em uma cortina de fogo. Os amigos e participantes do evento correram para o local do acidente, mas o calor era insuportável. As tentativas desesperadas de abrir as portas ou quebrar as janelas foram inúteis. Não podiam fazer nada além de assistir enquanto as chamas consumiam o carro. Quando finalmente conseguiram controlar o fogo, o horror se tornou evidente. Paul e Roger haviam morrido. A autópsia revelou que Walker faleceu devido a uma combinação de traumatismo pelo impacto e queimaduras graves. O mundo inteiro soube de sua morte em questão de horas.
A notícia impactou profundamente seus fãs e colegas. Vin Diesel, seu colega de elenco em Velozes e Furiosos, expressou sua dor publicamente, descrevendo Paul como um irmão. Em meio ao luto, as perguntas começaram a surgir. Foi um erro humano? Ou houve algum problema mecânico que causou a tragédia? A investigação concluiu que a velocidade excessiva e os pneus desgastados foram os fatores determinantes. No entanto, a família de Walker, especialmente sua filha, iniciou uma ação contra a Porsche, alegando que defeitos no design do Carrera GT contribuíram para a morte de seu pai. A disputa legal se prolongou por anos, até que ambas as partes chegaram a um acordo confidencial, apesar da dor. A produção de Furious 7 decidiu continuar, prestando homenagem a Walker em suas cenas finais. Os irmãos de Paul, Caleb e Cody Walker, participaram das filmagens, ajudando a completar as sequências restantes com a ajuda da tecnologia CGI. A despedida cinematográfica do personagem de Paul foi emocionante, tornando-se uma das cenas mais memoráveis da saga. No local do acidente, um monumento improvisado começou a se formar. Fãs de todo o mundo deixaram flores, cartas, fotografia e outras recordações em memória do ator. Seu legado transcendeu a tela. Walker não foi lembrado apenas como um ator, mas como um homem dedicado a causas humanitárias. Sua fundação, RIT, Outward Wide, continuou operando em sua homenagem, oferecendo ajuda a comunidades afetadas por desastres naturais. No entanto, a ironia de sua morte não deixou de ser motivo de reflexão para muitos. Como é possível que alguém que passou grande parte de sua vida trabalhando em uma franquia centrada na velocidade extrema encontrasse seu fim em um carro esportivo? A resposta talvez nunca seja satisfatória. Mas o certo é que Paul Walker deixou um vazio impossível de preencher. Frequentemente, as vidas das estrelas parecem estar escritas com uma mistura de destino e acaso. O que resta após esses finais trágicos são as lições, as memórias e a inspiração que suas histórias continuam transmitindo. Assim como Jane Mansfield foi imortalizada com as medidas de segurança viária que levam seu nome, Paul Walker será sempre um lembrete da linha tênue entre a adrenalina e a tragédia. A velocidade é uma prova de coragem ou simplesmente um jogo perigoso com o destino? Paul Walker, em sua última volta, nos deixou essa pergunta suspensa no ar, junto com o eco de um motor que nunca mais voltará a rugir. Bessie Smith é a estrada que a conduziu a uma lenda. A questão sobre o destino e a velocidade não é exclusiva dos tempos modernos. Décadas antes da trágica morte de Paul Walker, uma lenda do blues, Bessie Smith, enfrentou sua própria batalha final em uma estrada do sul dos Estados Unidos. A história de sua vida e morte se tornaria uma das mais controversas e comentadas do século XX. Bessie Smith, conhecida como a Imperatriz do Blues, nasceu em 15 de abril de 1894 em Chattanooga, Tennessee. Desde muito jovem, teve que lutar contra a pobreza extrema. Perdeu seus pais ainda criança e, junto com seus 6 irmãos, foi obrigada a sobreviver atuando nas ruas por algumas poucas moedas. No entanto, sua voz extraordinária logo atraiu a atenção das grandes figuras do blues, como Marilyn, que se tornou sua mentora. Durante a década de 1920, Bessie alcançou o sucesso absoluto. Suas gravações com a Columbia Records se tornaram sucessos retumbantes e suas apresentações atraíam multidões em todo o mundo. Todo o país. Mas os tempos de glória começaram a se desvanecer com a chegada da Grande Depressão. A indústria da música sofreu um duro golpe. Bessie, como muitos outros artistas, teve que se adaptar a apresentações mais modestas em clubes e teatros menores. Foi no meio de uma dessas turnês que a tragédia se fez presente. No dia 26 de setembro de 1937, Bessie viajava pela rodovia americana 61, junto com seu parceiro, Ricardo Morgan. Eram quase 2 da madrugada quando seu automóvel se aproximou de um caminhão que avançava lentamente. Richard tentou desviar do veículo, mas seu cálculo foi incorreto. O carro colidiu de lado, arrancando o teto e deixando Bessie gravemente ferida no banco do passageiro. O impacto foi brutal. Bessie sofreu uma série de ferimentos devastadores, incluindo a quase amputação de seu braço direito. A cena era dantesca.
Richard saiu ileso, mas ficou em estado de choque ao ver Bessie sangrando. Pouco depois, um cirurgião chamado Hugh Smith chegou ao local. Imediatamente, ele estabilizou Bessie e cobriu seu ferimento com um lenço. Apesar de seus esforços, era evidente que a cantora precisava de atenção médica urgente. A chegada de 2 ambulâncias complicou a situação. Uma pertencia a um hospital para brancos e a outra a um hospital para afro-americanos. Devido às leis de segregação vigentes no Sul, Bessie foi levada para o Hospital Afro-Americano GT. Toma, em Clarksdale, Mississippi. Lá, os médicos fizeram o possível para salvar sua vida, mas seus ferimentos eram muito graves. Ela faleceu naquela mesma manhã. O que se seguiu foi um turbilhão de rumores e controvérsias. O escritor de jazz, John Ramon, publicou um artigo onde afirmava que Bessie morreu porque lhe foi negada a entrada em um hospital exclusivo para brancos. Essa versão, embora desmentida pelo Dr. Ferreiro, se espalhou rapidamente, tornando-se um mito amplamente aceito. A peça de teatro A Morte de Bessie Smith, escrita por Edward Albee em 1959, consolidou essa narrativa no imaginário popular. Enquanto isso, a comunidade artística e os fãs de blues lamentavam a perda de uma das vozes mais poderosas de sua geração. O funeral de Bessie, realizado na Filadélfia em 4 de outubro de 1937, foi uma manifestação massiva de dor e respeito. No entanto, seu túmulo permaneceu sem uma lápide por décadas, devido a disputas familiares. Não foi até 1970 que a cantora Janis Joplin e uma amiga de Bessie, Juanita Green, financiaram a instalação de uma pedra comemorativa. Apesar dos anos passados, o legado de Bessie Smith continua vivo. Suas gravações continuam sendo referência obrigatória para músicos de blues, jazz e soul. A crueza de sua morte e as circunstâncias que a rodearam a elevaram a um status mítico, tornando-a um símbolo de resistência frente à adversidade. Mas além do mito, a verdadeira tragédia reside em como o racismo estrutural e as condições das estradas da época contribuíram para seu trágico fim. A segregação não só definia quem podia receber atendimento médico imediato, mas também como eram contadas as histórias daqueles que, como Bessie, estavam à margem da sociedade. O que teria sido de Bessie? Se as circunstâncias tivessem sido diferentes naquela noite, ela poderia ter sobrevivido se o sistema de saúde não estivesse marcado pela segregação? Essas perguntas, assim como sua potente voz, ressoam no tempo, nos lembrando que a verdadeira grandeza de um artista não se mede apenas por seus sucessos, mas também pelos obstáculos que enfrentaram na vida. Do palco até aquela estrada escura, Bessie Smith deixou um legado inquebrantável. Suas canções, carregadas de dor e paixão, nos convidam a lembrar não apenas da artista, mas também da mulher que lutou e cantou até o último suspiro. A última descida de Grace Kelly, uma princesa caída na Costa Azul. Das estradas escuras, onde o destino encontrou Bessie Smith, viajamos para outra tragédia onde o glamour e a realeza se viram envolvidos em um mistério eterno. Grace Kelly, a estrela de Hollywood que se tornou princesa de Mônaco, viveu uma vida de contos de fadas, até que, em uma fatídica manhã de setembro, tudo chegou ao seu trágico fim. Era 14 de setembro de 1982. A princesa Grace, aos 52 anos, havia decidido dirigir da casa de campo da família em Roque-Agel, França, até Mônaco. Ao seu lado viajava sua filha mais nova, a princesa Stephanie, de 17 anos. Aquela viagem deveria ser rotineira, mas o destino havia preparado uma reviravolta mortal. Horas antes, Grace havia se sentido um pouco indisposta, mas não deu importância. Ela preferiu dirigir ela mesma. Apesar dos avisos, o carro, um Rover 3500, estava carregado com vestidos e caixas, o que tornava o espaço desconfortável. Enquanto o sol começava a esquentar, nas sinuosas estradas da Côte d'Azur, algo inesperado aconteceu. Grace, de repente, perdeu o controle do volante. Não foi um simples descuido. Segundo os médicos, ela sofreu um acidente vascular cerebral menor, o que a fez desmaiar por alguns instantes. Nesses segundos fatais, o Rover atravessou uma curva perigosa, saiu da estrada e caiu por uma encosta de mais de 30 metros.
O automóvel deu várias voltas no ar, batendo em galhos de pinheiros e rochas antes de aterrissar no jardim de uma casa situada ao pé da montanha. O impacto foi brutal. Estefania, milagrosamente, conseguiu sobreviver com apenas uma fratura em uma vértebra. No entanto, as lesões de Grace eram muito mais graves. Imediatamente, os serviços de emergência chegaram ao local do acidente. A princesa foi levada ao hospital, onde permaneceu em coma por 24 horas. Seu marido, o príncipe Rainier III, tomou uma decisão devastadora. Após o diagnóstico de morte cerebral, ele decidiu desligá-la do respirador artificial. O mundo inteiro ficou em choque ao conhecer a notícia. A princesa Grace de Mônaco, a mulher que havia conquistado corações tanto no cinema quanto na realeza, havia falecido. A reação global foi imediata. Líderes mundiais, celebridades e membros da nobreza se pronunciaram para expressar sua dor. Seu funeral, celebrado em 18 de setembro, foi transmitido para mais de 100 milhões de pessoas. A cerimônia ocorreu na mesma igreja onde ela havia se casado com o príncipe Rainier. Em 1956. Era o fechamento de um ciclo de sonho que havia fascinado gerações. No entanto, as circunstâncias do acidente começaram a gerar controvérsias. Alguns rumores sugeriam que Estefania estava ao volante naquela manhã, o que foi categoricamente negado pela jovem. Outro, especulavam que mãe e filha haviam discutido antes do acidente, teoria que também foi desmentida. Mas o maior mistério estava no súbito desmaio de Grace, embora o acidente vascular cerebral tenha sido confirmado pelos médicos. Muitos se perguntavam se seu estresse emocional, as exigências de seus deveres reais ou sua saudade da vida artística contribuíram para seu estado de saúde. Ao longo dos anos, a imagem de Grace Kelly continuou sendo uma fonte de inspiração e nostalgia. Sua transição de estrela de cinema para princesa foi mais do que um conto de fadas, foi uma história de sacrifício, amor e perda. Na tela, interpretou mulheres fortes e elegantes, muitas delas presas em dilemas emocionais. Na vida real, também enfrentou esses desafios com dignidade, mas o peso de suas responsabilidades nunca deixou de ser um fardo. O local onde ocorreu o acidente se tornou um lugar de reflexão para aqueles que admiram seu legado. Frequentemente, os turistas deixam flores e mensagens em homenagem à princesa que redefiniu o conceito de realidade moderna. Sua vida continua sendo motivo de documentários, livros e filmes, todos eles tentando decifrar o enigma de uma mulher que parecia ter tudo, mas que também conhecia o custo de seus sonhos. Grace Kelly não deixou apenas um legado no mundo do entretenimento, seu trabalho humanitário e seu exemplo como mãe e figura pública continuam inspirando as gerações futuras. No entanto, a pergunta persiste. O que teria sido de sua vida se não tivesse deixado Hollywood para se casar com o príncipe Rainier? Ela teria continuado a deslumbrar na tela grande, ganhando prêmios e quebrando barreiras? Ou estava destinada a fazer parte da história por outras razões? O que é inegável é que Grace Kelly viveu com uma intensidade que poucos podem compreender. A tragédia de sua morte não conseguiu eclipsar sua grandeza, mas a consolidou como um ícone atemporal. Sua história é um lembrete de que, mesmo nos mundos mais privilegiados, o destino sempre pode traçar caminhos imprevistos. Assim conclui a última cena dessas mortes extraordinárias. Mais uma vez, o destino, a velocidade e as decisões aparentemente simples desempenharam um papel fatal. Mas em cada tragédia fica um legado inesquecível, uma centelha que continua iluminando a memória coletiva daqueles que ainda se maravilham com a arte, a vida e os sonhos dessas celebridades inesquecíveis.